Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejumam os discípulos de João e os fariseus várias vezes e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Pode- Podem porventura os filhos das bodas jejuarem enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então sim jejuariam. Aqui, né, os discípulos de João foram até Jesus e os fariseus também com eles e perguntaram a Jesus por que eles jejuavam várias vezes e os discípulos deles não jejuavam. Jesus logo diz que ainda não é chegado o tempo que eles vão jejuar, que vai vir um tempo ainda, eles vão saber o que é um jejum, que eles vão começar a jejuar, que eles vão poder se aprofundar na prática do jejum, que eles vão descobrir a importância do jejum, porque naquele tempo os discípulos ainda não foram ensinados a questão do jejum. Naquele tempo Jesus não cobrava essa prática deles, era uma prática que Jesus não estava se importando com isso no momento, porque ele sabia que desde o momento que ele partisse, que ele deixasse eles vinham aprender a jejuar, eles vinham buscar jejuar para estar se fortalecendo, que era um ensinamento muito importante, porque o jejum é uma coisa importantíssima, o jejum não deve ser feito de qualquer maneira. O que Jesus está ensinando que aquele jejum que eles faziam para mostrar que estavam jejuando era um jejum que não estava subindo, que não estava agradando ninguém, que eles faziam um jejum com o propósito de serem vistos. Olha como é que eles se mostram para Jesus, como nós, por que nós todos aqui jejuamos e os teus discípulos são os únicos que não jejuam? E Jesus vai ensinando que o tempo do jejum não tinha chegado para os discípulos deles, que chegaria um tempo que eles sim jejuariam, eles sim buscariam jejuar, buscariam se fortalecer em espírito. Aquele sim era um tempo que eles iriam jejuar. Ia ser um jejum verdadeiro, um jejum ensinado por ele, um jejum não para ser visto, não para ser mostrado, não para ser performatizado, mas um jejum que Jesus se compraz, que Jesus aprova, que Jesus diz, bem-aventurados vocês, que Jesus diz a respeito do jejum que eles fariam no futuro, porque é um jejum que necessitaria de fazer, porque o esposo lhe seria tirado, não haveria necessidade deles jejuarem, porque Jesus estava ali o tempo todo para eles, tudo que eles precisavam, eles chegavam em Jesus, falavam, Jesus ensinava, Jesus passava orientação. Jesus estava corporeamente presente, estava encarnado ainda na matéria, estava encarnado e ele logo seria crucificado, seria ressuscitado e depois de 40 dias subiria aos altos céus. Mas naquele momento Jesus ainda estava carne, ainda estava vivo, ainda estava corporeamente presente. Eles tinham a palavra de Jesus para ter um baseamento. E os discípulos de João Batista e os fariseus começavam a perguntar por que eles não estão fazendo do jeito que nós estamos fazendo. Mas que eles não estavam entendendo que o jejum que eles estavam fazendo acabou de se tornar uma demonstração de prática religiosa. Engraçado. Olha só a história de João Batista. João Batista viu a pomba branca pousando em cima de Jesus e disse: esse é o Cristo. Não demora muito tempo, João Batista começa a se envolver com os fariseus. Olha como é que chegou nisso. Os discípulos de João Batista estavam fazendo a mesma, desculpa a expressão, porcaria que os fariseus estavam fazendo. E Jesus
não se impressionou nada com o jejum deles, absolutamente nada. João Batista, quando vai preso, ele escreve uma carta para entregar para Jesus, ou melhor, ele envia os seus discípulos para irem até Jesus, para eles verem se aqui, para que eles perguntarem para Jesus: Tu és o Cristo ou esperamos outro? Isso que dá é se alimentar com palavras que você não tem que se alimentar. Os discípulos de João não tinham que estar convivendo com os fariseus. João Batista não tinha que se envolver com os fariseus, consumindo palavras que eles não tinham que consumir, fazendo coisas que eles não tinham que fazer. João Batista questionou se ele era o mesmo Cristo. Mas ele era o Cristo, sim. Cristo de Deus. Mas aqui, essa passagem aqui, está mostrando como é que os discípulos de João estavam se envolvendo com o judaísmo, com o farisaísmo da época. Eu peço ao Senhor Jesus, Ele venha guardar essa palavra no teu coração, que você venha ser renovado pela palavra de Deus, e lembre, guarde a palavra no teu coração, viva o Evangelho de Jesus.